Adam Weishaupt, 6 de fevereiro de 1748, 18 de novembro de 1830, professor de Direito Canônico na Universidade de Ingolstadt, famoso por fundar a Ordem dos Perfeitos, mais conhecida como Illuminati. Ensinava que existia uma iluminação racional, fora e acima da fé, acessível a qualquer pessoa, e poderia levar a uma maior perfeição. Biografia. Adam Weishaupt nasceu em 6 de fevereiro de 1748 em Ingolstadt, no Condado da Baviera. Weishaupt nasceu em uma família judia, cujo pai era o rabino Johann Georg Weishaupt 1717-1753, que morreu quando ele tinha 5 anos de idade. Após a morte de seu pai, ele ficou sob a tutela de seu padrinho, Johann Adam Freyer von Eichstätt, que, como seu pai, era um professor de direito na Universidade de Ingolstadt. Diretor de um colégio jesuíta e membro do conselho privado. Há algumas discrepâncias em relação aos vínculos familiares de Weishaupt e Eichstätt, já que os nomes não coincidem. O fato é que Eichstätt deixou o sobrenome Weishaupt quando abandonou a religião judaica. Eichstätt era um defensor da filosofia de Christian Wolff e do iluminismo, e influenciou o jovem Weishaupt com o seu racionalismo. Weishaupt começou sua educação formal na idade de 7 anos em uma escola jesuíta. Estudou direito, economia, política, história e correntes como o gnosticismo e a filosofia da maçonaria recente. Mais tarde, se matriculou na Universidade de Ingolstadt e formou-se em 1768 aos 20 anos de idade com um doutorado de direito. Alguns autores defendem que no ano de 1771 conheceu um comerciante dinamarquês chamado Franz Kolmer, que introduziu as práticas mágicas do Egito e as doutrinas maniqueístas antirreligiosas, provocando na mente do jovem Weishaupt um espírito anarquista e de pouca tolerância para a religião. Os jesuítas ensinaram Weishaupt, em especial na sua subversão forte, ou seja, os métodos conspirativos de acesso ao poder. Mais tarde, ele parecia ter se rebelado contra seus mestres e rejeitou a autoridade da ordem religiosa e sua agenda papal. Um comerciante dinamarquês chamado Franz Kolmer, que viveu por muitos anos no Egito e tinha feito várias viagens para a Grande Pirâmide de Gizé. As pirâmides do Egito são os mais apoteosos e emblemáticos monumentos dessa civilização, e em particular as 3 grandes pirâmides, as tumbas dos faraós Kelpis, Khefre e Nequerinius, cuja construção se remonta para a maioria dos estudiosos, ao período denominado Império Antigo do Egito. Franz Kolmer é conhecido por ter iniciado Weishaupt em uma doutrina gnóstica secreto baseado em maniqueísmo. O maniqueísmo é uma filosofia religiosa sincrética e dualística que divide o mundo entre bem, ou Deus, e mal, ou o diabo. A matéria é intrinsecamente má, e o espírito, intrinsecamente bom. Com a popularização do termo, maniqueísta passou a ser um adjetivo para toda doutrina fundada nos 2 princípios opostos do bem e do mal. O que Franz Kolmer deve ter ensinado a Adam Weishaupt. Em 1772, se tornou professor de Direito Civil e Canônico na Universidade de Ingolstadt. Muito rapidamente a concepção liberal de Weishaupt entrou em conflito com os jesuítas, no entanto, pela dissolução da Companhia de Jesus pelo Papa Clemente XIV em 1773. Explicando o que foi a dissolução da Companhia de Jesus. A supressão dos jesuítas em Portugal, na França, nas 2 Sicílias, em Parma e no Império Espanhol em 1767 foi o resultado de uma série de movimentos políticos, em vez de uma controvérsia teológica. Na bula papal Dominus Ac Redemptor 21 de julho de 1773, o Papa Clemente XIV suprimiu a Companhia de Jesus. No entanto, em países não católicos, principalmente na Prússia e na Rússia, onde a autoridade papal não era reconhecida, a ordem foi ignorada.
O grupo erudito jesuíta Companhia dos Bolandistas mudou de Bruxelas para Antuérpia, onde continuou seu trabalho no mosteiro de Coldenberg. Em 1788, a Sociedade Bolandista foi suprimida pelo governo austríaco dos Países Baixos. Weishaupt se tornou reitor da Faculdade de Direito da Universidade, uma posição que era realizada exclusivamente pelos jesuítas até aquele momento. No ano seguinte, casou-se com a Frauenhofer de Eichstätt sem aprovação de Eichstätt. Não sei o porquê não foi aprovado pelo ou pela Eichstätt, não achei o significado. Em 1775, Weishaupt foi apresentado à filosofia empírica de Johann Georg Heinrich Feder da Universidade de Göttingen. Ambos Feder e Weishaupt se tornariam mais tarde os adversários do idealismo kantiano. O idealismo é uma corrente filosófica que emergiu apenas com o advento da modernidade, uma vez que a posição central da subjetividade é fundamental. Seu oposto é o materialismo. Ao mesmo tempo, porém, quando não estava a fim de fazer o jogo e abusar das sociedades secretas, eu planejava fazer uso dessa mania humana para um objetivo real e digno, para o benefício das pessoas. Eu queria fazer o que os chefes das autoridades eclesiásticas e seculares deveriam ter feito, em virtude de seus cargos, decidido a fundar sua própria ordem. Em 1 de maio de 1776, Weishaupt nomeou a Ordem dos Perfectibilistas adotando o codinome de Irmãos Spartacus, alegando ser o libertador da consciência humana, arrebatando o homem de dogmas e religiões que os escravizavam. Embora a ordem não fosse igualitária ou democrática, sua missão era a abolição de todos os governos monárquicos e religiões de Estado na Europa e suas colônias. Então desde o começo ele queria uma só religião e um só governo. Parece a nova ordem mundial. A associação era uma rede bem elaborada de espiões e contra-espiões. Cada célula isolada de iniciados relatava um superior, a quem não conhecia, uma estrutura partidária que foi efetivamente adotada por alguns grupos posteriormente. Ele escreveu: eu não trouxe o deísmo à Bavaria mais do que em Roma. Achei isso aqui, em grande vigor, mais abundante do que em qualquer dos estados vizinhos protestantes. Tenho orgulho de ser conhecido pelo mundo como o fundador dos Illuminati, sem fonte comprobatória. Decepcionado com os poucos membros com que contava sua ordem, procurou a ajuda de um de seus seguidores, o barão protestante Adolf von Knigge Filhos, que deu um impulso para a sociedade, vindo a criar lojas na Alemanha, França, Áustria, Itália, Suíça e Rússia. Weishaupt foi iniciado na loja maçônica Theodor Zumbutenrat, em Munique em 1777. Seu projeto como iniciado era de iluminação, iluminando a compreensão pelo sol da razão, que irá dissipar as nuvens da superstição e do preconceito. Assim era sua reforma desejada. Logo tinha desenvolvido mistérios gnósticos de sua autoria, com o objetivo de aperfeiçoamento da natureza humana através da reeducação para conseguir um estado comunal com a natureza, liberto de governo e das religiões organizadas. Ele começou a trabalhar para integrar seu sistema de iluminismo com a maçonaria. Então ele entrou na maçonaria e colocou as ideias iluminatis dentro dela. Suas preocupações ideológicas o levaram a aderir à maçonaria, na tentativa de usá-la para seus fins. Basicamente, seus fins eram transformar a maçonaria em algo além do que simples encontros sociais. O racionalismo radical de Weishaupt e seu vocabulário não era susceptível de ter êxito naquele momento. Escritos que foram interceptados em 1784, foram interpretados como sedicioso, e a sociedade foi proibida pelo governo de Cairo Theodor, eleitor da Baviera, em 1784. Em 22 de junho de 1784, as autoridades políticas e religiosas da Baviera deram ordens para perseguir os membros dos Illuminati. Desbaratada sua sociedade, Weishaupt e sua família fugiram para Gotha, na Saxônia. Foram perseguidos já que foi encontrada uma documentação na casa de Weishaupt que planejava dominar todas as facetas da maçonaria,
para derrubar as monarquias da Europa e destruir a Igreja Católica com os mesmos métodos usados pelos jesuítas para se defender dos protestantes. Interessante, ele queria derrubar as monarquias e a Igreja. Exílio. Recebeu o apoio do Duque Ernesto I de Saxe-Gotartenburgo 1745-1804, e viveu em Gotha escrevendo uma série de obras sobre o Iluminismo, incluindo um histórico completo da perseguição dos Illuminati da Baviera 1785, uma imagem do Iluminismo 1786. Um pedido de desculpas para os Illuminati 1786, e Sistema Melhorado de Luzes 1787. Adam Weishaupt morreu em Gotha em 18 de novembro de 1830, renegando sua fé católica em seu leito de morte. Relegou a fé católica até o último dia da sua vida. Legado em sociedades secretas. Provavelmente a figura de Adam Weishaupt está junto com as de Irão Abif, que significa uma figura alegórica mencionada no ritual maçônico, que é figurado como mestre de construção do templo do rei Salomão. Adam Weishaupt também figura com o nome de Jacques de Molay, que nasceu em Vitré, departamento de Haute-Saône, França, no ano de 1244. Muito pouco se sabe sobre sua infância e adolescência. Aos seus 21 anos de idade, Jacques de Molay entrou para a Ordem dos Cavaleiros Templários. Estes eram uma organização sancionada pela Igreja Católica Romana de 1128, para proteger e guardar as estradas entre Jerusalém e Acre, um importante porto da cidade no mar Mediterrâneo. A Ordem dos Cavaleiros Templários participou das Cruzadas, e conquistou o nome de valor e heroísmo. Adam Weishaupt foi um dos primeiros maçons a abordar questões religiosas e políticas dentro das lojas, razão lhe rendeu muitos inimigos dentro da maçonaria, incluindo os mais altos organismos internacionais maçônicos de então. Talvez esse fato seja causa de que seu nome não apareça na lista das grandes celebridades que fizeram parte desta sociedade. Weishaupt é visto de diferentes perspectivas pelos historiadores. Alguns argumentam que era uma pessoa obstinada que carecia de faculdades mentais, outros que criou sua sociedade para salvar a sua cadeira, enquanto alguns veem como uma pessoa que amava os jesuítas e queria que a sobrevivência destes pelos Illuminati. No entanto, é considerado por muitos, com ou sem razão, como um dos fundadores do anarquismo e da conspiração maçônica que lançou as bases dos movimentos políticos que levaram à origem da independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa e a emancipação em muitas colônias europeias. Da mesma forma, Weishaupt é considerado como um dos maiores expoentes do ateísmo, e, de acordo com o escritor Tony Robinson, como a maior conspiração de todos os tempos. Espero ter esclarecido algumas coisas.